Ele não leva todo mundo. Jesus tinha muitos discípulos. Se a gente for ler lá no livro de Atos, só no dia de Pentecostes, no cenáculo tinham 150 discípulos. E Jesus tinha muitos mais discípulos além deles. Mas Jesus não leva todos em particular. É interessante, irmãos, que Deus, Jesus, Ele ama a todos. Mas Ele tem níveis de relacionamento com cada um em especial. Então note que na passagem Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João. E a palavra de Deus vai dizer: e os conduziu em particular. Então, muitas vezes, o que Deus tem com você, é algo diferente que Ele vai ter comigo. Muitas vezes, irmãos, a gente olha, às vezes, aquela irmãzinha bem simples, do círculo de oração. Aquela irmãzinha tão pouco simples, que muitas vezes não sabe nem ler direito. Mas quando ela abre a boca, você sente a presença de Deus na vida dela. Você sente, irmãos, que há algo diferente na vida daquela pessoa. O que ela tem que eu não tenho. O que ela tem de sobra que às vezes falta em mim. Intimidade com Deus. E muitos uma hora julgam: como ela é ousada, como ele é ousado. Sendo usado demais, eu desconfio. Mas o que Deus tem, irmãos, com cada um de nós, a bênção que Deus tem para a tua vida, não é a bênção que Deus tem para a vida do teu irmão. Então Deus tem seus trabalhares, Deus tem seus particulares. Aleluia, irmãos. Quem quer ter um particular com Deus nesta noite? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Deus quer falar, irmãos, no teu coração. Deus quer transformar, irmãos, a tua vida. Deus quer restaurar o teu relacionamento com Ele. Basta você parar de reclamar e buscar a face dele. A palavra fala que Deus tinha 12 apóstolos. Por que Jesus não levou os 12? A palavra de Deus vai dizer-nos que Jesus separa 12 para estarem com Ele. Então, por onde Jesus andava, os 12 em especial seguiam as pisadas de Jesus. Mas mesmo no nível íntimo de Jesus, no círculo mais próximo de Jesus, ainda há aqueles que se destacam na presença de Deus. Ainda há aqueles, irmãos, que não se contentam em apenas estar na igreja ouvindo. Mas ainda há aqueles, irmãos, que dizem a Deus: eu quero mais. Eu quero mais da tua presença. Eu quero sentir mais da tua presença. Eu quero sentir o fogo ardendo no meu coração. Eu não me contento com pouco. Eu quero mais da tua presença. Irmãos, esses dias no trabalho, por isso que Deus tocou forte no meu coração com essa palavra. Porque esses dias no trabalho eu estava, vamos dizer, conversando e lamentando de mim mesmo. Porque, irmãos, anos atrás eu sempre fui obreiro da casa do Senhor. E anos atrás eu só vivia nos montes orando. Eu só vivi, irmãos, de madrugada orando. E muitas vezes, irmãos, eu era escalado para pregar de última hora. E a presença do Senhor sempre foi comigo. Deus derramava unção, Deus derramava bênçãos no culto. As pessoas eram renovadas, as pessoas sentiam a graça de Deus no culto. E esses dias, me lamentando, Deus, parece que eu dei uma esfriada na tua presença.
Parece que eu não sinto mais aquela unção que eu tinha contido antes. E Deus, Ele me leva a essa passagem e diz, como Ele disse para o meu coração, eu tenho certeza que Ele está falando para alguém aqui nesta noite. Quer sentir a minha presença? Quer sentir-se renovado na minha presença? Quer sentir a minha unção? Volta a me buscar como você buscava. Volta a orar como você orava. Me coloca no primeiro lugar de primazia na tua vida. Porque não existe bênção retida sobre a tua vida. Para Deus não instalar de Deus para Ele derramar as comportas do céu de unção sobre a tua vida. Basta você querer e desejar de todo o coração, porque Deus, Ele não tem bênçãos retidas, Ele derrama dos mananciais do céu sobre a tua vida. Mas a pergunta é: está disposto a pagar o preço? Irmãos, eu converso com jovens, vocês sabem, naquele entusiasmo, naquela empolgação, e muitas vezes eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto fazer isso, quando eu for isso, eu vou fazer. Só que, irmãos, muitas vezes Deus, Ele testa a gente. Deus primeiro, Ele não vai te dar carro, Deus primeiro, Ele não vai te levantar a algo sem antes você honrar o que você já tem. Irmão, quer fazer? Começa a fazer agora. Então, eu queria tanto ser um pregador. Pregue para a sua família dentro de casa. Começa a pregar para a tua mãe, para o teu pai, para o teu irmão, para o teu vizinho. Deus, Ele vai te honrar nas primeiras coisas. Mas para isso nós temos que querer e dar o primeiro passo em direção a Ele. Porque a palavra de Deus diz: se acheguem a mim, e eu me achegarei a vós. Então, glória a Deus. Deus está falando esta noite de intimidade. E Jesus chama seus 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Só que vocês notem que o versículo 17, você está com a Bíblia aberta, ele começa assim: 6 dias depois. Então, para ele começar dizendo 6 dias depois, aconteceu algo, um acontecimento veio a ocorrer que marcou a vida dos discípulos. E a partir desse acontecimento, eles contaram: 6 dias depois, Jesus nos levou ao monte. E se você voltar um pouquinho no capítulo 16, a partir do verso 13, uma passagem bem conhecida e famosa sobre a confissão de Pedro. Jesus, nas regiões de Cesaré de Filipe, vai chegar para os discípulos e vai dizer: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus lhe disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está no céu. Aleluia, irmãos. Então, a maior revelação que os discípulos tiveram naquela época foi Jesus perguntar: e vocês, quem dizem que eu sou? Glória a Deus. Pedro, tomado pelo poder de Deus, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Aleluia. E nós, irmãos,
para você, meu filho, quem você diz que eu sou? Jesus, para muitos, vamos dizer, é uma pessoa. Eu vi um vídeo esses dias na internet, as pessoas entrevistando as pessoas e perguntando: quem é Jesus para você? E principalmente jovens. E os jovens diziam: Jesus é um cara legal, Jesus é um cara maneiro, Jesus é só amor, Jesus não quer saber de pecado, de nada, eu posso fazer o que eu quiser. Jesus é um cara legal. Mas irmãos, sim, na boca desses jovens, assim como Deus se revelou na vida de Pedro, quando perguntado, ele dissesse: Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que rege tudo e todas as coisas, aquele que é Rei dos reis, e na sua coxa direita está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória a Deus. E se eu perguntasse para vocês: quem é Jesus para vocês? Abra a tua boca e diga a Ele é o meu Senhor, Ele é o que governa a minha vida, Ele é a primazia da minha vida, Jesus é o centro. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas sabe, irmãos, que Jesus, ele é professor. Não é à toa na Bíblia que ele é chamado de mestre, de rabi. Ele é o mestre dos mestres. Então, quando Jesus leva os seus discípulos para esse monte, não é por acaso. Jesus não se transforma na frente deles por acaso, por coincidência. Jesus estava querendo ensinar algo a seus discípulos mais íntimos. Jesus queria mostrar que, apesar de ele ser íntimo deles, eles ainda não tinham noção da grandeza de quem estava diante deles. Note que eles sobem ao monte. Jesus se transfigura na frente dele, e Marcos vai dizer que as suas vestes se tornaram tão brancas como qual nenhum lavandeiro no mundo conseguiria colocar aquele branco nas vestes de Jesus. Então é semelhante à revelação que João tem na ilha de Patmos, onde ele vê Jesus com os cabelos brancos como a lã, com os olhos como chama de fogo. As suas vestes brancas reluziam, e os seus pés eram como latão reluzente. Esse é o nosso Jesus. E mesmo diante disso, Jesus se revela para eles. Mas no mesmo instante, a palavra de Deus diz que aparece Moisés e Elias falando com Jesus. Quem é que não gostaria de ver Moisés e Elias? Rapaz, imagina a gente estar num culto aqui, de repente o pastor está orando, de repente aparece a figura de Moisés e Elias aqui. Certamente, lá em Marcos vai dizer que os discípulos ficaram com medo, não sabiam o que fazer. E a palavra de Deus diz que Pedro, como sempre tomando a palavra, sem saber o que dizer, quando vê aquela imagem, Jesus glorificado, Moisés e Elias conversando com Jesus, ele fica atordoado sem saber o que dizer. O que ele vai dizer? Mestre, bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, a gente faz um tabernáculo para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Aqui, irmãos, Jesus ele vai ensinar uma grande lição. Jesus está revelando a sua grandeza em relação a todo e qualquer ser humano que já pisou na face da terra. Então, para os israelitas,
israelitas, Moisés e Elias eram figuras muito importantes. De tal modo que quando eles viram Moisés e Elias, eles ficaram atolados. A chegar ao ponto de Pedro querer fazer 3 tabernáculos. Dizer, se você quiser, eu faço 3. E no momento que Pedro fala isso, inconscientemente, ele está igualando a pessoa de Jesus a Moisés e a Elias. O que eu quero dizer para vocês esta noite, que Deus fala comigo? Quantas vezes, inconscientemente, a gente tem colocado coisas ou pessoas no mesmo nível que Jesus? E a palavra de Deus diz, irmãos, Deus não dá a sua glória a ninguém. Glória a Deus. É muito fácil julgar Pedro. Se Pedro é melhor Pedro ter ficado calado. E agora Pedro está igualando Jesus com os outros. É muito fácil julgar os outros. Mas sabe, irmãos, quando a gente está no problema, quando a gente está na dificuldade, que a gente nos perde o sono, diz, meu Deus, como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou fazer aquilo, e você muitas vezes esquece de orar. Você está tão preocupado que nem ora mais. Está tão preocupado com as coisas que não busca mais. E quando a gente faz isso, a gente está igualando as dificuldades, a gente está igualando os problemas ao senhorio de Cristo. Existia um teólogo no passado chamado João Calvino, e ele dizia: o coração do homem é uma eterna fábrica de ídolos. E muitas vezes, a gente, sem perceber, a gente tem colocado coisas ou pessoas no mesmo patamar da pessoa de Jesus. E Deus, Ele fala conosco esta noite. Pode se levantar o problema que for na tua vida, pode se levantar as pessoas que forem contra a tua vida, mas sobre o teu problema, Ele diz: eu sou. Sobre a tempestade da tua vida, Ele diz: eu sou. Sobre os gigantes que se levantam sobre a tua vida, Jesus diz: antes que ele houvesse a existir, eu sou na tua vida. Para encerrar, antes, a palavra de Deus vai dizer aqui, no versículo 5: e estando Pedro ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: glória, este é o meu filho amado. Glória a Deus. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Escutai. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, muitas vezes dobra o joelho e a gente só consegue falar de nós mesmos. A gente só consegue pedir para nós mesmos. A gente só consegue dizer: Senhor, resolve isso. Senhor, trabalha naquilo. Senhor, vai fazendo isso. E muitas vezes a gente se esquece de fazer isso que Deus está dizendo. Escutai. Glória a Deus. Porque, irmãos, oração não é só a gente falar, mas também oração é para a gente ficar em silêncio e escutar a voz daquele que sabe para onde está nos guiando. Então Deus, ele estava tirando o foco daquilo que é secundário, daquilo que não tem valor supremo sobre as nossas vidas. Deus está dizendo: cala a boca, Pedro, você não sabe o que fala, mas escuta a voz da verdade, escuta aquele que está glorificado na tua frente, escuta aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, escuta aí. Não dá ouvido aos teus problemas, não. Não dá ouvido às tuas dificuldades, não. Às tuas limitações, não. Muitas vezes, além da tua voz, o inimigo coloca
coisa no teu ouvido e você não consegue. Você não presta, você não tem força. Mas a palavra de Deus te diz esta noite: deixa para lá a voz do inimigo. Deixa para lá a voz do teu coração, porque ele é enganoso. Fecha teus olhos e escuta Deus falando. Escutai. Glória a Deus. Escutai. Aleluia. E os discípulos, quando ouvem aquela voz, eles caem com o seu rosto no chão. E ali, atemorizados e espantados de temor na presença de Deus, Jesus se aproxima deles e diz: levantai-vos e não tenhais medo. Glória a Deus. Tanta gente prostrada, tanta gente com dons e talentos prostrados, com medo do que vão pensar, com medo do julgamento dos outros, permanecem prostrados. Deus querendo intimidade, Deus querendo se revelar, e por causa de medo permanecem prostrados. Mas eu tenho a palavra de Deus para a tua vida. Aleluia. Quando Jesus chega e nos toma pela mão direita, Ele vai dizer aquilo que Ele disse aos discípulos: levantai-vos, não tenhais medo, e erguei os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Glória a Deus, irmãos. Quando Jesus ele chega na tua vida, quando Jesus ele te ergue da onde você está prostrado, quando ele te puxa pela mão direita, assim como foi lido aqui em Isaías, ele te toma pela tua mão direita, ele te levanta, ele diz: eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. E quando eles levantam os olhos, eles não veem mais problemas, eles não veem mais Moisés, eles não veem mais Elias, mas quem está de frente deles é aquele que é o grande, aquele que é o grande, aquele que é o Todo-Poderoso. E a palavra de Deus diz: não viram mais ninguém senão Jesus. Glória a Deus. Vai encerrar. Esquece o teu problema. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Glória a E as Deus. demais coisas vos serão acrescentadas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Salmos 16, versos 11 vai dizer: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura da alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Não deixe, irmãos, as lutas, não deixe, irmãos, as circunstâncias, não deixe, irmãos, aquilo que é material tomar o lugar que é dele. Porque isso que Jesus queria ensinar aos seus discípulos. Os seus discípulos estavam preocupados com o rei esse ano. Eles estavam preocupados em derrubar o governo de Roma. Eles estavam preocupados em quando Jesus assumiu o reino, cada um sentava à sua direita. E Jesus se revela a ele e diz: tira de lado tudo que vocês estão pensando. Tira de lado aquilo que está tirando o teu sono. E eu vou mostrar a vocês o que tem valor na tua vida. Eu vou me revelar a vocês e mostrar que você já tem tudo o que precisa para ser feliz na sua vida. Claro que é bom carro, moto, casa, dinheiro no bolso, quem é que não quer? Mas tudo isso valor nenhum tem se não tiver a presença de Jesus. Ele não dá a sua glória a ninguém. Então, faça como os discípulos.
Às vezes, quando você estiver preocupado, silencia e escutar. Amém? Amém. Glória a Deus. Que você saia daqui, irmãos, com essa palavra do seu coração. Que não deixe ninguém tomar o lugar de Jesus no teu coração. Não deixe ninguém tomar o lugar de glória e a confiança que você tem e deposita na pessoa de Deus. Quando você, irmãos, que a gente é ser humano, estiver prostrado, desanimado, sem forças, lembre dessa passagem. Jesus está te erguendo pela tua mão e dizendo: não tenhas medo. Olha só para Ele, e a alegria vai ser devolvida ao teu coração. Amém? Quem crê nessa palavra, bate palma, adora a Deus, porque Ele é digno de todo